Estamos começando mais um De Leão Cast. Estamos recebendo uma pessoa muito bacana aqui no nosso estúdio, mas obviamente antes de apresentá-lo, eu quero lhe cumprimentar com um abençoado a paz do Senhor Jesus. Nosso desejo é que a paz do Senhor Jesus esteja reinando no seu coração, na sua vida, na sua casa, no meio dos seus, e é dessa forma que nós iniciaremos, obviamente, essa edição do nosso De Leão Cast. Eu já vou passar a câmera aqui para estar apresentando para vocês o nosso convidado de hoje. Cumprimentar não só o senhor, mas cumprimentar todos que vão estar assistindo aí, com a paz do Senhor Jesus, e dizer que estou muito feliz pelo convite, obrigado mais uma vez pelo cafezinho, pela água. Tenho certeza que será um tempo de aprendizado e edificação para a nossa vida. Obrigado mesmo. Essa já é, né, a segunda vez que eu estou tendo a honra de recebê-lo aqui, né, no nosso espaço, aqui no nosso The Leon Cast. Da primeira vez você trouxe um resumo da sua história, Sim. né, algo que as pessoas que assistiram me deram feedback, disseram, rapaz, eu não sabia que era desse jeito. E aqueles que já sabiam me confirmaram. Esse realmente foi de lá que Deus o tirou, foi desse ambiente, né? Foi nesse ambiente que Deus o livrou de muitas coisas, e o que ele falou realmente foi isso mesmo. Isso é muito bacana, Leandro, quando a gente tem essas experiências e pode repassá-la como você fez. Só que hoje a gente vai dar uma olhadinha para a Bíblia, visto que ontem foi o Dia Internacional das Mulheres, e aqui já vale um feliz Dia Internacional da Mulher. Não sei quando você está vendo isso, né? Mas se de repente você está vendo, é, sei lá, daqui a uns 6 meses dessa gravação, ou um pouco mais, ou um pouco menos, o importante é que ontem foi o Dia Internacional da Mulher, e hoje a gente está fazendo essa gravação, fazendo esse bate-papo aqui, esse podcast, e a gente quer cumprimentar você, mulher, e desejar a você que o dia de ontem seja para você um dia que represente ganhos, felicidades, que represente muitas coisas boas, pois afinal, eu digo que a maior maior de todos os privilégios, né? A maior de todas as missões que Deus entregou ao ser humano, eu penso que entregou à mulher, né? Que foi a dádiva de perpetuar a espécie, né? Sem ela, acabou tudo, né? Não dá conta, não. Não importa quão valente seja o homem, ele começou a vida precisando. Para quem dá o chamado, né? Não importa quão valente seja o homem, ele começou precisando de uma mulher, né? Então, Morrer precisando. isso, então, qualquer valentão que está assistindo aí, machão aí, pare e pense de novo, porque você começou a vida precisando de uma mulher e vai morrer precisando de uma mulher. E glória a Deus por isso. E glória a Deus por isso. E feliz é aquele que entende esse mistério. Feliz, verás. Agora, Leandro, a gente vê lá a gente vê uma mulher na Bíblia, no Novo Testamento, né? Uma mulher no Novo Testamento, uma viúva, que eu chamo de uma mulher extraordinária, que mesmo diante de todo o cenário que ela vivia, ela conseguiu dobrar um juiz. Sim. Ela conseguiu meter... Corrupto, ela conseguiu meter medo no juiz, né? Lá Lucas 18. Tá com o texto aberto aí? Dá uma lida pra gente aí, vamos pensar um pouco sobre esse texto? Lucas capítulo 18, do versículo 1 ao 8. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmurecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então, disse o Senhor:
Considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a eles chamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Forte, né? Interessante que essa parábola é sobre o dever de orar sempre. Ela é concluída com uma interrogação: será que se encontrará fé na terra? Mas o desenrolar dela é sobre uma viúva. Sim, e a comparação que Jesus pega e faz, se a gente colocar diante da nossa vida hoje, aplicando para nós hoje, né, que a grande, talvez, dificuldade de algumas pessoas é não largar a história na história, no passado, e aplicar para a nossa vida. Isso aqui vale até hoje para nós. Então, a comparação de Jesus, ela nos constrange. Porque Jesus diz assim, olha, se esse juiz que não teme a Deus e nem respeita aos homens, conseguiu atender essa mulher para que ela não molestasse, para que ela parasse de encher as paciências dele, do que dirá Deus, que mesmo demorando, ele não vai deixar de atender você. Continua insistindo dia e noite. Ou seja, é como se a gente tivesse mais fé em alguém nos atender do que no próprio Deus. O medo que a gente tem muito hoje de nos faltar as coisas é porque nós não conseguimos entender que o que não pode nos faltar é Deus. Então, quando a gente diz, não vai vir, não vai chegar, não vai ter providência, nós estamos colocando Deus num nível de poder muito baixo, né? Então, quando Jesus diz assim, olha, se esse juiz que não teme a Deus, não respeita os homens, atendeu essa mulher, é sério que você está pensando que Deus não vai te atender? É de constranger a gente, principalmente falando dos cristãos que têm esse contato, ou pelo menos deveria ter, esse contato com Deus. Se eu tenho esse contato do Deus da Bíblia, eu prego o Deus da Bíblia, mas quando chega na minha vida, o Deus da Bíblia perde a força. Eu ensino sobre o Deus da Bíblia, mas quando chega na minha vida, esse Deus da Bíblia perde a força. Eu prego que ele abre o mar, mas chega na minha vida e não vai conseguir mexer um riacho. É aquela fé real naquilo que a gente prega. Eu acho que esse é o ponto de porquê a gente, e quando eu falo a gente, eu falo aqueles que pregam, não consegue despertar no coração das pessoas que estão ouvindo a palavra que eles estão transmitindo, porque para que alguém acredite no que eu estou dizendo, eu tenho que acreditar primeiro. Sim. Né? Ou seja, porque no meio dos ouvintes tem os sinestésicos, né? Que precisam sentir o que você está falando. E a única forma de essa pessoa sentir o que você está falando é você ter sentido primeiro. Sim. Ela ter falado com você primeiro. Está crendo, né? Isso. Agora, Leandro, eu acho interessante essa mulher, porque ela está debaixo de uma série de desvantagens. Se der uma olhadinha, primeiro, ela é mulher. Sim. Dentro de um contexto da época, um contexto machista. Sim. Segundo, ela é pobre. Uhum. Isso é uma desvantagem terrível. Terceiro, ela é viúva. Ela é viúva. E como se não fosse bastante ela ser viúva, ela tem um problema. Ela tem inimigos, ela tem um problema, adversários. Só que ela estava com a razão. E terceiro, quem poderia resolver o seu problema? Ou quinto, né? Não tem caráter, é um juiz. Aí eu fico pensando, como foi possível uma mulher com uma série de desvantagens dessas vencer um juiz? Humanamente falando, não tem como, né? Só que tem um ponto aí que eu gosto muito quando eu leio esse texto. Por exemplo, aquela mulher tinha uma vantagem, que é a vantagem que é o ponto X para que ela pudesse ter vencido esse juiz. Mas você falou humanamente não era possível. Por que você acha que humanamente não tinha como? É que humanamente você trabalha com o caráter das pessoas. Sim. Então você acha que humanamente não tem como alguém mudar o seu caráter para atender a necessidade de alguém. Você citou pontos específicos que não tinha por que o juiz se mover, para atender ela. Já esquece tudo. Só do princípio dela ser mulher, já era uma desvantagem. Tem adversário.
E outra coisa, já que você falou isso, veio no meu coração, o que esses adversários têm contra a mulher nesse estado? Ela tinha uma causa, né? Mas o que esses camaradas têm contra essa pessoa? O que ela tem? Ela é viúva, ela é pobre, ela é mulher. O que esses camaradas achou nela para se tornar adversário dela? Que causa é essa? Que problema é esse que ela tem? Vai tomar o quê? O que é? Ela deve, o que é? Mas não ela deve porque ela tem razão da causa dela? Então qual que é o problema com a mulher dessa? Isso aqui nos ensina muito sobre a questão de pessoas nos tornarem inimigos nossos, mesmo a gente não tendo nada. É verdade. Entendeu? Pessoas que se incomodam talvez com o seu caráter, talvez com a sua postura. Com quem a pessoa é, simplesmente assim. Simplesmente. Eu não gosto do que você é e eu se torno seu adversário. Então, eu no meu ponto de vista, pegando num ponto histórico, assim, humanamente, talvez, ela deveria olhar e dizer assim, não, nem vou insistir, porque ele é sem caráter, humano, não teme a Deus, então por que eu vou continuar insistindo nisso? Agora, o que moveu essa mulher a insistir? Sabe, eu vejo uma palavra aí que, para mim, assim, ela saltou quando eu li esse texto. Eu fiquei pensando, peraí, veio, quando eu li já várias vezes, veio todas essas desvantagens, só que tem uma palavra aí que eu acho que é extraordinária. O texto começa dizendo, em uma certa cidade havia uma viúva e havia um juiz. A viúva, toda essa desvantagem, e naquela cidade havia um juiz. Peraí, aquela mulher, ela tinha a convicção de quem ela era. Por exemplo, ela pertencia à cidade. Ela era cidadã da cidade. O juiz, ele era o juiz para julgar as causas dos cidadãos da cidade. Então não importava quem era o juiz, o ofício dele era julgar a causa dos cidadãos da cidade. E todo juiz deve ser imparcial. Sim. Né? Homem, mulher, rico, pobre, ele deve ser imparcial. E aquela mulher, embora tendo essa série de desvantagens, ela sabia, eu pertenço à cidade. E eu tô certa. E eu tô certo, eu tô na minha razão. E o juiz, ele tem por obrigação julgar a minha causa, e não importa o que ele pense. Então, eu entendo, dentro de um contexto de reino de Deus, de cidadão dos céus, que aquela mulher, ela teve força nessa convicção de que é um direito meu, eu pertenço a essa cidade, eu sou um cidadão, e o juiz presta um serviço público para a cidade, ele é pago para isso, então ele vai ter que fazer isso. Então ela se movia na convicção que ela tinha, ela estava alicerçada. Agora, será que se ela tivesse tudo isso, mas ela não tivesse razão, ela estaria insistindo nisso? Não estaria. Porque ela não estaria com a verdade do lado dela. Outro ponto, Leandro, que eu acho interessantíssimo, essa mulher, ela não deixou que o fato dela ser mulher, dela ser pobre, dela ser viúva, dela ter um problema, ela não deixou que nada disso definisse quem ela era. Sim, o caráter dela não foi alterado. Não foi alterada. O juiz já tinha tudo. Sim. Era um homem, era um juiz, um representante da cidade, rico pela sua condição, mas sem caráter. Sem caráter. E ela não deixou, se tu der uma olhadinha, que esses problemas definissem ela como derrotada. Sim. Não definiram, não, peraí, Porque se ela insiste, ela não se sente uma derrotada. Isso, então ela permanecia. Não importa se eu sou pobre, não importa se eu sou viúva. O importante é, eu sou cidadã da cidade. Sim. Então ele tem por obrigação julgar a minha causa. Então não importa quem é ele, eu vou continuar. Então, cara, eu acho isso de uma força. E outra, talvez se ela fosse um homem, mesmo na situação, um viúvo, sim, pobre, e sofrendo perseguição do adversário, tendo razão na causa, o juiz talvez atenderia ele de cara. Por causa do... É por isso que Jesus usou uma mulher. E Jesus é inteligente demais, cara. Ele poderia ter falado, havia um homem passando por luta, perseguição, e foi até um juiz da cidade, e o juiz o atendeu amanhã. É claro que de forma espiritual, essa mulher representa todos. Sim, sim. Todas as pessoas que, até porque o início da parábola, a explicação, a aplicação dessa parábola é por causa do início do texto, do versículo 1, que é sobre oração. Sobre oração. Então, o dever de orar sempre. Então é sobre orar. Se é sobre orar, é para homem, para mulher, para jovem, né?
Mas por que que Jesus pega uma mulher? Não é incredulidade, mas pelo descrédito que ela teve no meio da Pelas sociedade. desvantagens sociais, né? Então ele pegou o ponto mais baixo. Ele pegou a mulher mais humilhada da cidade. Mulher, viúva, pobre, em desvantagem total. Mas se uma das coisas que Jesus deixou bem claro, e depois eu vou anotar no esboço para pregar, é que ela é cidadã. Cidadã da cidade. Ela está certa. Ela está Ela certa. poderia fazer um monte de cambalacho, mas ela está A certa. verdade está do lado dela. E ela insistiu, cara. Cara, isso é top. Quando eu li isso aqui, eu digo, peraí. Somos cidadãos. Somos cidadãos dos céus. Sim. Como cidadãos, a gente está dentro de uma constituição dos céus. Sim. Dos céus. E então, se tu der uma olhadinha aqui, essa mulher ela não estava pleiteando um favor. Não, ela não queria um favor, ela queria um trabalho do juiz. Isso, ela queria o que era dela por direito. Sim, sim. Então, ela não estava pleiteando um favor, ela não estava em busca de pena, ela estava em busca apenas do que pertencia a ela por direito, afinal ela era cidadã da cidade. E o juiz estava resistindo. Se a gente der uma olhadinha disso dentro do contexto da oração, é como se Deus estivesse dizendo assim, quer vir até mim? Legal, seja um cidadão, esteja com o direito do teu lado, esteja com a verdade do teu lado, e pode vir a mim e fica tranquilo, porque eu não sou iníquo, como o juiz que resistiu. Ele poderia julgar a causa contrária. Porque se ele bate o martelo e dá favor aos adversários dela, quem vai contestar? Humanamente falando. Isso. Porque nós temos, nós temos causas judiciais, não estou dando nome aos bois, não estou falando que causa que é ou não, mas nós temos causas que foram injustiçadas, que foi dentro da justiça, mas foi fora da justiça. Sim. Que decretaram uma sentença, mas a sentença estava errada, mas foi decretada. Nós temos suborno, nós temos todo tipo de coisa. Infelizmente. Infelizmente tem. Em todo ambiente que a gente vive. Ele poderia julgar a causa em favor dos adversários. Porém, pelo que o texto dá a entender, a fama que essa mulher estava certa impedia um juiz iníquo de agir com iniquidade. Sabe essa pressão que ela faz? Eu comparo como se fosse tipo assim, se você pressiona uma personalidade pública naquilo que é a sua razão, você começa a trazer problema para aquela pessoa. Sim, você faz uma reportagem, por exemplo. Vou fazer uma reportagem, vou fazer uma greve, vou te jogar nas redes sociais, você tá sendo pilantra. Era mais ou menos isso, e ele ficou com medo. Peraí. Eu sou mesmo. Isso. Mas não, essa mulher tá me molestando. Aí, é engraçado Jesus dizer, presta atenção no que o juiz iníquo falou. Jesus estava nos chamando a atenção para observe como ele se rendeu ao poder de uma mulher que estava no direito dela, cidadania, que não deixou ser definida pelos problemas que elas enfrentavam, porque ela, eu sou pobre, ninguém me quer, ninguém me ama, é isso mesmo, o céu, ouvidas, ele poderia falar isso. Sim. Não, negativo, a minha circunstância não me define. O que me define é a minha fonte. Sim. Então, se a minha fonte, aí contextualizando, se a minha fonte é Deus, então minha circunstância não me define. Eu continuo sendo filho de Deus, por mais que eu esteja passando por necessidade, por enfermidade, por pobreza, eu continuo sendo filha de Deus e pronto, acabou. E ninguém vai mudar isso. Então eu vou lutar. Né? Agora, a parábola, Jesus ele fala assim, ele vai contar uma parábola sobre, e aqui que pega. O dever de orar sempre. Orar não é se eu estou sentindo ou não. Orar não é se eu estou bem para orar ou não. Não, e hoje eu não senti de orar. Dever você não faz quando você sente. Dever você cumpre. Então Jesus fala assim, primeira coisa sobre oração é dever. Você ora sem sentir. Porque você precisa orar. Eu não pago a luz feliz. Chegou R$300 de luz, de energia na sua casa. Você vai lá pagar falando, glória a Deus. Eu vim glorificar Deus pela Copel. Por quê? Porque mandar R$300 de energia para mim? Não, mas você paga. Por quê? Porque é dever. É dever. É como Jesus disse. Ele disse, e quando fizeres isso. Sim. Ele não disse se. É quando. Ou seja, você
terão que fazer. Sim, então você Será um dever. Orar sobre o dever de orar, aí ele pega e fala, e nunca desfalecer. Aí ele pega o exemplo. É claro que com isso nós não estamos colocando pressão em Deus. Não. Dizer que ele é obrigado a nos atender. Não. Mas que se a gente insistir na oração com um coração responsável, né, que não é colocar Deus na parede, ou o senhor faz ou desvio, ele vai falar, então tchau, pode ir embora. Não, é insistir, porque a oração... Por que Jesus gosta que a gente insiste na oração? Porque a oração não só traz resposta, a oração cria vínculo, intimidade. Então se eu dobro o joelho hoje e falo, Deus, eu preciso pagar a água, aí 2 minutos depois chega o Pix do valor da água, eu só vou orar quando eu precisar. Verdade. Só que se eu começo a orar, eu começo a orar pedindo em favor de uma causa. Não é o caso da história, mas eu começo a orar e pedindo o valor de uma causa, pedindo socorro e resposta de uma causa. Com Deus gera um vínculo, que dali a pouco a causa ficou em segundo plano. Gera um relacionamento. Então, a oração, ela não é só para ter a resposta da causa pedida, mas é para gerar um relacionamento. Que quando gerou tanto relacionamento, que eu estou tão preocupado em ter relacionamento com ele, que quando a resposta chega, eu continuo no relacionamento. Eu não paro por aí. Porque já não se tornou mais a motivação principal da oração, não é mais o que você... A mulher foi buscar água no poço, tá com o cântaro, encontrou Jesus pede água, começa a conversa, ela ainda não tirou água. Conversa vai, conversa vem, versículo 28, se não me falha a memória, João capítulo 4. E a parábola termina e ela não tira água. Ela deixa o cântaro e vai. Mas você foi fazer o quê? Tirar água. Com o quê? Com o cântaro. Cadê o cântaro? Tá lá no poço. Fazendo o quê? Vazio. Por quê? Porque a água que eu precisava eu já matei a sede. Interessante. Então é como se Deus usasse de diversos artifícios, vamos colocar assim, para te trazer para perto dele. Ou seja, as lutas, o objetivo é te trazer para perto dele. Até João 14. Nós temos brigas teológicas, se nós vamos passar a vida inteira no céu, se nós vamos passar na terra, se Deus vai restaurar. É claro que nós temos uma crença, né, vindo da Assembleia de Deus, pentecostal, né, uma linha teológica que a gente crê, mas algumas religiões apresentam boi passando com leão, enfim, uma restauração que eu creio que até que Deus vai fazer, mas não é o mérito. A questão é, Jesus já sabia de tudo, sabia que o povo iria ficar preocupado. Nós vamos para Marte, nós vamos para Júpiter, nós vamos para o Sol, nós vamos para a Terra, nós vamos para o céu. Para onde a gente vai? Jesus resumiu tudo. E falou assim, não se preocupa para onde vocês vão. Quer saber? Eu vou voltar, João 14, e vou buscar vocês para mim mesmo. Aonde vai ser? Para onde eu estiver, vocês vão estar. Se eu falar assim, nós vamos passar 1000 anos no inferno. Vai ser o melhor lugar do mundo. É isso que eu estou querendo dizer, né? Então, Jesus sempre trabalhou em prol de suas mensagens, seus contatos, para aproximar as pessoas perto dele. E depois que aproxima dele, aí ele dá a resposta. Aí ele fala. Ele não espera as pessoas se aproximar pelo interesse. Não tem, cara. Agora a gente tocou num ponto legal aqui, que eu acho que é a realidade de muita gente, né? Eu nunca tinha olhado por esse lado para a mulher samaritana. Ela foi em busca de água, acabou que foi a coisa que ela não pegou, mas encontrou o que queria. Ou seja, tem coisas que às vezes a gente dá tanta importância, Leandro, tanta importância que de fato não merece a importância que a gente está tendo. E quando a gente encontra Deus, a gente percebe que nem precisa daquilo. Sim. Que nem precisa. Só que por que a gente está dando tanta importância a determinadas coisas? Porque a gente está dependente desses paliativos para viver. Só que quando a gente chega diante de Deus, a gente percebe que não é tão importante, às vezes não tem nada de importante, né? E às vezes Deus, ele permite que a gente se aproxime dele com, não, vou buscar Deus porque eu preciso passar na faculdade. Sim. Aí, relacionamento, hora, quando vê... Peraí, não, aí encontrou Deus e percebe que passar na faculdade já era segundo plano. E que se de repente não passar, não vai fazer nem tanta diferença assim. Né? Hoje nós vivemos um ambiente de pessoas insaciáveis. Porque eles só ficam bebendo água do cântaro e do poço. Então, as pessoas eles não estão saciados no casamento, não estão saciados nem sendo solteiros, não estão saciados casados, não estão satisfeitos pregando, não pregando, sendo crente, não crente. O mundo hoje está de pessoas insaciadas.
Então, assim, a gente busca tanto a Deus para beber água do poço que a gente não bebe da dele. Entendeu? Então, eu costumo dizer o seguinte, se nós focarmos em Cristo, essas coisas vão nos movimentar para buscá-la? Vão, porque a gente vai trabalhar, vai comprar, vai lutar. Mas elas ficam em segundo plano. Eu começo a ficar satisfeito com a minha televisão de 43 polegadas. Ou de 35. Ou sem nenhuma. Ou sem nenhuma, cara. Faz 6 anos ou mais que eu não tenho televisão. Entendeu? Ah, mas você não assiste ou assiste, não importa. Eu sou satisfeito tendo Jesus. Tendo Jesus. É um dos grandes problemas que nós precisamos resgatar na igreja primitiva. Eu não quero ser saudosista nem nada, porque a igreja primitiva teve muitos problemas, né? O evangelho, ele não muda com o tempo, mas o tempo muda. Nós vimos isso lá na Central Ocupação. Sim, sim. Mas o próprio Jesus, em Apocalipse 2, ele traz para a igreja de Éfeso uma memória do passado. Diz assim, ó, lembra de onde vocês caíram. Voltem a praticar as primeiras obras, porque vocês deixaram o primeiro amor. Então Jesus está trazendo uma lembrança para a igreja de Éfeso do começo dela. Sim. Que era uma igreja amorosa, carinhosa. Aí ele continua dizendo, vocês servem, vocês trabalham, vocês não têm o primeiro amor. O que motiva já você a trabalhar? Então, nós vivemos um tempo de pessoas insaciadas. E aí é uma busca incessante por coisas. É por isso que numa live de estudo, você vai ver 20 pessoas. É. Mas numa de revelação, você vai ver 4.000. 4. Por quê? São pessoas insaciadas. Avisa que amanhã vai ter um profeta lá na tua congregação. Um camarada que revela RG, CPF, conta bancária. Tá cheio de gente. Teve uma época, eu acredito que você perguntou, dos tal dos transforma pó em ouro, caneta de ouro. Umas loucuras que tinha. E todo mundo vai atrás. Eu peguei uma época do fazer perna crescer. Perna crescer. Braço crescer. Tem esses milagres de perna crescer, de braço, de ressuscitar? Lógico que tem. Eu acho que não tem o de caneta de ouro. Acho que isso aí é bobagem. Não, isso aí não. Não tem necessidade de Deus. Uma cura de um milagre do membro de uma pessoa é necessário para ela, né? E agora, essa mulher, ela está insistindo, aplicando numa oração para, tipo assim, uma oração para um pedido para um juiz iníquo. Isso. Nós estamos insistindo numa oração a um Deus justo. E vale da consciência nossa agora dizer, eu estou certo ou estou errado. E Leandro, eu fico ao ler essa parábola sobre a oração, eu fico analisando qual deve ser a motivação da oração. Porque se tu deres uma olhadinha, porque a parábola é sobre oração. Sobre o dever de orar sempre. Esse é o fato. Não tem outro final, outra finalidade. Só que a oração, ela não deve ser uma ação puramente emotiva. Se a gente for direcionado para o nosso ambiente da oração, pautado apenas nas nossas emoções, a gente pode até começar por um tempo, mas logo a gente para, porque emoções, elas são transitórias, elas são substituídas, né? O tempo todo nós estamos sentindo sempre muitas coisas, mas essas emoções, elas sempre estão... O que me motiva é a alegria? Então só vou orar quando eu tô... Isso, daqui a pouco quando essa emoção da alegria sair, você estiver triste, aí, vai orar? Não, por quê? Tô triste. Ah, tô cansado. Ora pra ter uma resposta. Tive a resposta. Parei. Não tive. Continuo. Pois é, então, essa questão da emoção. Só que se a gente der uma olhadinha, essa mulher não se movia por emoção. Ela se movia por convicção. Top. Convicção. Convicção de quem ela era. Em uma certa cidade havia uma mulher. Primeiro, a convicção da nacionalidade dela. Eu pertenço, ele é o juiz, ele deve julgar. Então, não me interessa quem ele é. Sim. Então, ela se movia por uma convicção racional, não era emotivo, era racional. E quando a gente, somos servos de Deus e vamos buscar Deus, Deus está no céu, então eu devo me mover por emoção, porque emoção é abstrata e Deus é espírito e é abstrato. Não, é pela uma convicção racional espiritual. Sim, o culto é racional. O culto é racional. O culto é vida. O culto é vida. Só que se tu der uma olhadinha, tudo ali no culto... a maior parte é aspecto introspectivo, espiritual. Só que eu chamo de racional espiritual. Sim, eu sei o que eu estou fazendo mesmo estando no ambiente espiritual. Isso. Agora, a grande questão da oração, eu costumo dizer isso aqui,
quando a gente fala de oração, é que ela tem 3 fases. Todas as vezes que você vai dobrar o joelho para orar, você vai participar dos 3 momentos da oração. Quer dizer, pelo menos do primeiro. O primeiro momento da oração é o momento e a fase que nós chamamos da carne. Porque todo mundo que dobra o joelho para orar, está dobrando o joelho na carne. Sim. Não estou dizendo nas práticas carnais. Mas fisicamente falando. Você dobra o joelho, você sente sono, canseira, Divaga no pensamento. divaga. Vontade de ir no banheiro. Você começa a orar, aparece o boleto na tua cara. Verdade. Tu tá falando sobre uma coisa e o boleto tá vindo. Abençoa os meus pecados, que o Senhor seja santificado. É. Começa a perdoa Jesus, o Senhor, pelo que o Senhor fez comigo. Você tá na carne, não irracional. Você tá na carne. Então você sente canseira, fadiga. Você começa a orar, você começa a lembrar: amanhã eu tenho que trabalhar, amanhã eu tenho que fazer uma visita. Tá falando uma coisa e pensando outra. Meu Deus, aí você vai Jesus, tem misericórdia. Outro sinal, desculpa. Você pede perdão pelo mesmo pecado que você já pediu. Não é que você praticou de novo, é que você já pediu. Você tá a carne tá te acusando. Já aconteceu de eu estar orando, aí eu parar assim. O que eu tô falando mesmo? Porque você está na carne. Beleza. Esse processo, pode contabilizar, esse processo leva aproximadamente meia hora. Pode ver. Toda vez que você faz uma oração de 10, 15 minutos, 5 minutos de manhã, você percebe que não tem aquela... Não flui. Não, porque você orou no processo da carne. Deus responde? Responde. Principalmente se ele sabe que durante o dia você executa o processo completo. Chega de noite, você tira um tempo bom de oração. Enfim, então, esse momento. Mas a oração, ela passa por isso. 30, 40 minutos depois, você sai do estágio da carne e você entra na alma. Essa alma é o palco dos sentimentos. E é agora que entra o problema. Porque quando chegamos no estágio da alma, nós começamos a chorar, nós começamos a sentir alívio, nós começamos a ter resposta no sentido de aquela pressão, seja lá do que eu dobrei o joelho que eu estou sofrendo, se é condenatória, se é de pecado, se é de luta, de conta para pagar, a tua alma começa a ser saciada, você já vai esquecendo do boleto. Você já vai se sentindo bem. Qual que é o problema? É que o terceiro estágio é o estágio do espírito. É a tricotomia do homem executando uma oração ao Senhor. E só vem depois de mais de 1 hora de oração. Isso. Só que daí qual que é a questão? Quando eu chego na alma, eu paro. Por quê? Porque a gente aprendeu a orar para se sentir bem. Mas eu tenho que orar para sentir Deus. E um dos pontos de quando você está na tricotomia do espírito é que você não apenas fala, você começa a ouvir. Quando você entra no espírito, na verdade, quando você entra no espírito, é aquele momento que você já não fala mais. Você chora, fala em línguas, chora, fala em línguas, aí vem mensagem, vem confirmação de chamada. Entendimento da Bíblia, vem lembrança de muita coisa que Deus te prometeu enraizado, porque não é você que está falando. É Deus que falou com você. Só que daí eu não chego nesse estágio. Por quê? Por quê? Porque o estágio da alma já me satisfez. E é um fato. Isso só acontece depois de 1 hora de oração. 1 hora e 20, 1 hora e meia de oração. Não vem antes. Eu nunca vi alguém chegar no estágio do espírito e querer parar. Aí vai embora. Vai embora. Eu já fui a gente fazia campanha de oração na mata. Hoje eu falo mata, porque monte que desce, eu nunca vi. Vamos no monte ali orar, vamos. Vai embora. Lá embaixo, vai um monte... Monte inverso. Né? E aí eu peguei, e a gente ia, era das 11 à meia-noite. Era o horário. A minha juventude eu fui criado assim. Foi muito bom. E graças a Deus que eu conheci Deus nesse ambiente de muita oração e jejum, para que hoje eu saiba que tem um ambiente mais espiritual do que só ler, desculpa não é a expressão, mas ler a Bíblia e ir pro culto e pronto. Não, há um nível espiritual que nos aguarda. E quando dava meia-noite e 10, que Deus começava a se manifestar, não tô falando de meninice que tem hoje não. Tô falando de graça quando a gente ia naquele grupo de crente responsável. Que Deus manifestava a sua glória, nós nunca voltou meia-noite. Embora. Deus começava a falar, começava a dar visão. Eu começava a ter mensagem na cabeça, jovem, sem entender tanto da palavra. Começava a vir explicação de texto. Não tinha condição de fazer teologia. 15 anos atrás, você nem tinha tanto acesso a YouTube. Para você ver uma mensagem, você pesquisar na internet, não tinha que ir na Lan House.
não tinha computador em casa, não tinha celular com acesso à internet com facilidade. Então, eu fui muito instruído por Deus ao entrar nesse ambiente espiritual. Então, quando você entra no ambiente espiritual, você não quer sair mais, não. Só que para chegar nele, tem um processo. E nós odiamos processo, cara. Nós odiamos processo. Leandro, eu estava falando, eu estava olhando bem ali naquele quadro ali tem um lembrete ali de 12 passos. Isso eu tenho anotado num papel também, que é o 12 passos da oração, é uma estrutura para a oração. É uma estrutura, porque às vezes a gente começa orando pelo final, pela ansiedade de querer terminar logo. Sim. É isso. Aí a gente vai logo e... A carne diz, vai logo, você tem que dormir, você tem que descansar, você tem que trabalhar alguma coisa. Você não, já vou pro final para ver se eu sinto. Deus já resolve. Aí eu tenho que interceder, Senhor, abençoa todo mundo. Não é... Abençoa todo mundo. Amém. Todos os meus pecados, pacotão. Você já sabe que não todo mundo tá. Minha mãe, meu pai, a igreja. Tá todo mundo. Pronto. Só que quando se trata de oração... Desculpa te cortar, aplicando a parábola, é orar sem causa específica. Sim. Então, foi buscar por... No finalzinho tem um negócio interessante. Ele disse assim, será que quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra? Só que não é, se você der uma olhadinha, tem fé em toda parte, tem pessoas que estão orando e tal. Só que é esse tipo de fé. É o exemplo. O tipo de fé que se move por convicção, né? O tipo de fé que se move por convicção. Um tipo de fé que faz você entender quem você é. Um tipo de fé que te coloca do lado da razão. É porque as pessoas lê a pronúncia de fé, elas só entendem a fé de Abraão. Ou fé no sentido do poder de Deus, e não é só isso. Existem pessoas que não são crentes, têm fé. Sim. Mas fé como? Por exemplo, Jesus diz o quê? Se você tiver fé, você vai falar para esse monte, sair de um lado e para o outro, e ele vai sair, certo? Mas Jesus disse, você vai pedir em nome de Jesus? Não. Diz, se você tiver fé para mover esse monte, você vai mover. É o cara que está na periferia, não conhece a Deus, mas ele acredita que ele pode sair de lá. É um monte sendo transfigurado para um outro ambiente. O cara diz, eu creio no meu potencial. Eu vou sair dessa situação. Vou estudar, vou trabalhar e vou sair. O cara sai, se torna um jogador profissional, se torna um médico, se torna um doutor. Mas Jesus operou na vida dele de forma espiritual, que ele teve intimidade com Deus? Não. Mas ele teve a fé que Jesus falou. A fé de transportar um monte. Ele não pediu em nome de Jesus, não foi numa igreja. Mas ele acreditou no potencial dele. É um princípio. É um princípio. Porém, não é um princípio tão correto, porque daí você passa a crer em você. Né? Tem pessoas que interpretam o texto de Jeremias, maldito homem que confia no outro homem, e não completa o texto. Então eu sou maldito porque eu confio em você. Eu acredito em você. Você falou para mim, amanhã eu tô te pagando. Eu acredito. Sim. Vou ter fé. Eu sou maldito? Não. Mas ele conclui o texto. E faz do seu braço, sua própria força. Deus através de Jeremias está dizendo, maldito homem que confia em si mesmo. No seu braço. O braço da carne, não né? Não é acreditar no outro, cara. Não é dar crédito, não é ter fé, não. Jesus confiou nos discípulos, velho. Até em Judas. Vão pregar. Pronto, vai, Judas. E ele não foi junto. Então, mas ele mandou. Vai, tudo que ele instruiu com Judas no meio. Foi, só no final que o Judas... Até na mesa. Senta, pode sentar. E ele estava próximo de Jesus, né? Que ele meteu a mão no prato junto com Jesus. E a cara de pau, né? Não, Jesus fala, aquele que colocar a mão comigo e ele vai. E ele... eu acho que ele estava distraído. É louco. Tava pensando na morte da bezerra. Porque quando Jesus, se eu tô indo, Jesus fala, aquele que põe a mão comigo na caneca, eu curto. Na hora. Tentar disfarçar. Mas ele foi. Então, ele tava distraído, ele tava voando ali. Tava pensando nas 30 moedas de prata. Pensando nas 30 moedas de prata. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Essa mulher, ela teve uma busca específica, ela não desistiu. E se nós queremos ter uma vida com uma fé, pelo menos comparada a essa aqui, né, uma fé genuína em Deus e não em coisas, não em mim mesmo, porque pela nossa capacidade, você nunca vai pastorear. Não, claro que não. Na verdade, nada no âmbito espiritual você consegue fazer pela sua capacidade. Até Paulo conseguiu reconhecer isso aí.
Se Deus ele não trabalhar através de você, acabou. Agora tem um ponto que Deus ele deixou diversas leis, né, que se posta em prática, você obtém resultado. Mas por si só, essas leis não te garantem eternidade. Sim. Elas te garantem resultados aqui, mas elas não te garantem resultado. Agora, eu tenho uma crítica bem aqui. Jesus Cristo, ele elogiou 2 vezes que eu acho, não acho estranho, mas acho necessário o que Cristo falou. A primeira ele diz, considerai o que o juiz iníquo falou. A palavra dele. E a segunda vez que ele fala algo interessante é sobre o mordomo infiel. Uhum. Ele elogia o mordomo infiel. Mas não é pela infidelidade do mordomo. Ele elogia pelo princípio que o mordomo está aplicando. Ele está aplicando um princípio que vai trazer para ele resultado. Quando ele pensou, não, vou ser demitido, pedir esmola, tenho vergonha, trabalhar no sol eu não posso, então peraí, o que é que eu vou fazer? Uma projeção de vida, né? Projeção de vida, traçou um plano e não, vou criar relacionamento. Sim. Ou, modernamente falando, vou fazer um network aqui, vou criar alguns laços. Investir um dinheiro. Isso, vou criar uns laços aqui, vou criar amizade, vou ser um cara bom na vizinhança, porque quando eu for lá, eles me recebem. Ele cria um laço. Aí, claro que de forma desonesta, né? Porque ele era iníquo. Sim. Ele era mordomo fiel. Aí ele começou a barganhar com o dinheiro que não era dele. Sim. Mas Jesus elogia ele. A atitude. É que atitude. Quando as pessoas falam assim, que a Bíblia diz assim que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, as pessoas acham que Deus está elogiando os filhos das trevas. Não, ele está falando sobre princípios que eles aplicam. Isso, ele está pegando um exemplo deles e falando assim, gente, eles são mais prudentes que vocês. Jesus não está elogiando eles, está criticando a gente, nos orientando. Isso. Por quê? Porque os princípios, eles te trazem resultado independentemente se você está salvo ou não. Sim. Se vai te trazer salvação ou não. Isso aí é o outro papo. Por exemplo, os princípios, os princípios que trazem resultado, por si só, eles não te dão salvação. Salvação é Cristo. Sim. E salvação é Cristo. Acabou. Só que os princípios trazem resultado. E aqui eu entendo a crítica de Jesus. É como se a gente tivesse a salvação, mas não tivesse os resultados. Exato. Porque não aplicamos princípios. Exato. E a ideia de Cristo é, você está salvo, meu filho. Uhum. Então aplica os princípios e você terá resultado. Ou, por exemplo, um princípio obedece pai e mãe, você vai viver. Seu Jesus é para crente? Com certeza. Agora, não crente que obedece pai e mãe, não crente que obedece pai e mãe, não vive também bastante? Vive. Nós temos uma cultura bem rígida em reverência a pai e mãe, a cultura japonesa. Camarada de 120 anos. Olha, um princípio sobre prosperidade que eu acho muito bacana. Princípio de investimento. Lança teu pão sobre as águas. Sim. Depois? Investe. Depois de muito tempo acharás. É para crente só? Não, mas é um princípio que não cumpre. Não cumpre. Aí se lasca. Quer ver um outro princípio? Ai, quer ver um outro princípio interessante? Semeia pela manhã e pela tarde não retire as mãos, né? Porque tu não sabe se essa ou aquela será a semente que vai produzir. Sim, você não conhece qual? Sabe qual é o princípio esse? Tenha múltiplas fontes de renda. Sim. Você só fez um? Você só fez um? Você só sabe ter essa profissão. E se der ruim? E aí? Você só trabalha com o braço direito, E se você perder ele? Tu tá entendendo? Eu não sei como é que vai fazer. Ou seja, são princípios que se a gente aplicar, tem resultado. Sim. E aí, independe da tua fé, independe se tu é salvo ou não. Quando eu me converti, eu achava que o céu, no sentido errado, era suficiente para mim. Por que no sentido errado? Porque o céu é suficiente. Sim. Mas não é porque o céu é suficiente que eu vou morrer pobre ou passar fome. Não, eu me sinto tão lixo, tão podre, que eu não sou digno nem de comer um arroz e um feijão. Então, eu já estou indo para o céu, não importa a miséria que eu viva. E não é isso. Não é assim que funciona. Não. Senhor, eu sou salvo.
Mas eu tinha essa miséria na mente. Então, eu passei muito tempo, por exemplo, eu ia fazer um serviço de pedreiro, eu lembro, no começo, sim, há uns 6 anos atrás, que a diária de pedreiro na época era R$ 120. Eu ia fazer um reboco, chegava 8 horas da manhã, porque eu tinha na minha mente que eu nasci, que o céu já bastava, que eu ia morrer errado. Que era isso que Deus queria para mim. É como se Deus olhasse para mim com um olhar fulminante e falasse assim, você não merece nem comer. Um voto de franciscano. Não, e louco, imposto por mim. Não é nem por Deus. Mas era como se Deus olhasse para mim e falasse, não, você tem que morrer do jeito que você tá. Aliás, você nem deveria ter um chinelo. Não deveria ter mulher, filho, nada. De tão trabalho que você deu. Então, eu achava que era isso. Eu achava que minha vida era andar de a pé. Então, eu levantava 8 horas, chegava no serviço 8h30. Aí chapava a massa na parede. Quando eu puxava a trena, desce o valor de uma diária de pedreiro, era 3 horas da tarde, eu acabava o serviço e ia embora, já tirei meu dia. Só que daí o que Deus fez há 5 anos atrás? Me trouxe para cá, me colocou perto de um cara que é crente, mas que tem uma visão empresarial. Deus mudou minha mente, cara. Isso é fundamental. Deus mudou minha mente, tipo, de uma tal forma, que hoje eu tô até voltando para a construção, que se eu chegar numa obra às 7 horas da manhã até meio-dia, eu fazer 20 metros de reboco, eu vou até às 6 da tarde. Vou fazer 40. Entendeu? Por quê? Porque eu sei que se através do meu... Claro que tudo isso a gente entra numa questão de não precisar trabalhar sempre até tarde para atrapalhar a obra de Deus, enfim. Sim, toda essa história. Mas no meu período de trabalho eu vou desenvolver para ganhar dinheiro, cara. Porque eu não sei se amanhã eu vou ter problema na coluna. Não sei até quando eu vou conseguir trabalhar. Então hoje eu consegui minha moto, consegui o carro, porque Deus teve que mudar minha cabeça. Deus falou, se eu deixar esse menino sozinho, ele vai morrer pobre. Talvez eu ainda morra pobre, mas sem expectativa de um dia ter alguma coisa. Leandro. Desculpa, só continuar. Não, sim. Porque Deus fez isso até com Moisés. Deus faz isso com as pessoas. Deus, antes de te dar uma chamada do ministério, desenvolver algo em você, precisa mudar a tua cabeça. Com certeza. Assim como o homem pensa no seu coração, se eu não ele é esse menino, você é o que você pensa. Top. Entendeu? E se tu for dar uma olhadinha, esse princípio, assim como o homem pensa, René Descartes, penso logo existo. Peraí, colou de Salomão? Sim. Entendeu? É praticamente a mesma ideia. Todos os filósofos, em todos os tempos, eles concordam numa coisa. Você é o que você pensa. É a fé de mover montanhas. Sim, é o ponto, é o ponto. Leandro, tu é um cara muito inteligente, tá sempre... tem essa percepção de Deus. Tu acha que dentro do cenário cristão hoje, essa mudança de mente se faz necessária? Eu acho que nós viemos de uma cultura, e eu vou falar da minha casa, não a DEMAC, a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, ela vem de uma cultura de muito tempo, que na verdade, como a Assembleia de Deus ela tem mais de 100 anos, né, que o crente deveria ser pobre. E que humildade é pobreza. Entendeu? Então, muito tempo atrás, crente não fazia faculdade. Os que fazia, muitos achavam que estavam em rebeldia. Verdade, até se desviavam. Você pode ver, as igrejas sempre foi em volta de gente simples. Porque riqueza é do diabo. Porque riqueza é de Satanás. Então, Abraão é do diabo e é o pai na fé. Viu? Davi deixou... É do diabo. Salomão é podre, filho de Satanás. E Salomão, ele obviamente que galgou um posicionamento financeiro bem alto, mas Davi deixou toda a plataforma para ele. Qual que é a riqueza que Deus condena que vale a pena mencionar para a gente trabalhar a mudança de mente? O que o teu coração está nela. É a riqueza que você é escravo dela a um nível que a traça corrói, a ferrugem corrói, a traça come, apodrece, mas você não dá para ninguém. Você tem 100 interno. Para que você precisa de 100 interno? Você tem 100 interno? Tenho. Você viu um irmão que precisa de um? Vi. Por que não doou? Não, porque é meu 100 interno. Egoísmo total. Eu vi, tá? Eu vi. Um irmão, ele tinha uma fábrica, ele era muito rico. Eu vi. Eu congreguei com ele. Lá em Birigui, né? Que não. Eu vi. E ele tinha moto, carros, que as pessoas pagavam eles. Ele, quando não tinha dinheiro, dava carro e moto. E tinha uma moto, vou falar um modelo, né? Vai que esse vídeo chega perto lá. E tinha uma moto, isso há uns 7 anos atrás.
E tinha uma moto que ia ficar estacionada, cara, apodrecendo e enferrujando os parafusos dela. E eu de a pé. Eu cheguei e falei pro irmão, vende parcelado pra mim. Eu te pago por mês. E ele falou assim, não vendo. E ele pediu o valor original da moto na época, sendo uma moto enferrujada. O que esse irmão tem? Avareza. Avareza. A riqueza perigosa. A riqueza condenatória. A gente fala, e eu aprendi, que dízimo não te leva para o céu. Que não dizimar não te fará ir para o inferno. Mas a avareza te condenará. Por que você não dizima? Por que você não oferta? Por que você não abençoa? Nós temos que mudar a mente das pessoas, trazer... E já tem mudado bastante. Graças a Deus, tem mudado bastante. Eu quero ser rico. Deus quiser, eu vou conseguir ser rico. Tipo de riqueza saudável. Em todas as áreas. Sim. Prosperidade em todas as áreas. Como é que é ser saudável, ser um rico saudável, irmão Leandro, sendo cristão? É você ter uma renda, você ter um dinheiro que você traga estabilidade para tua família, traga conforto para tua casa, se alimente, desfrute da vida. Ajude outras pessoas. Mas que você alcance outras pessoas. Sim. Isso é um princípio, são princípios. Você falou em dízimo. Uma coisa que todas as pessoas bem-sucedidas da maneira certa fazem, e é um princípio bíblico, e você vai encontrar isso no livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Um dos livros que é o livro de cabeceira de todo mundo que saiu de uma condição de endividamento para uma condição de vida financeira saudável, tendo dinheiro guardado, podendo ajudar outras pessoas. O livro mais rico da Babilônia, O Homem Mais Rico da Babilônia. Talvez alguém que esteja assistindo aí diga, tá falando, é crente, tá falando de dízimo. Não leia a Bíblia. Já se você quer saber sobre a importância do 10%, leia o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Aquele doutor Beleza, foram perguntado para ele, se não me engano, Danilo Gentili, o que é que você fez, como é que você saiu da favela para você se tornar esse doutor de estética de Hollywood. O Dr. Ray. Ele falou assim, eu sou dizimista. Naquele livro... Princípio. É um princípio. No livro O Homem Mais Rico da Babilônia, diz assim, você está endividado? Quer sair de dívida? Faça isso. Reduza o seu orçamento mensal para 70%. Gaste 70% do seu dinheiro. Pegue 10% e faça uma poupança. Com outro 10%, pague contas atrasadas. E com outro 10%, doe. Sim. Dei. Não importa, dei. Aí a Bíblia diz dizime. Por quê? A igreja organiza e consegue atender mais pessoas. Mas 10% doe. Sim. Deixe sair da sua mão. Porque é a sua semente. Sim. E outra, você, como você me fez a pergunta se a mudança de mente ela é necessária, não só para a questão das pessoas entender que existem pessoas que Deus levanta com riqueza para alcançar outras. Sim. Mas é mudar a mente das pessoas no sentido de que não, cara, eu não posso viver com esse pensamento de que eu nasci para sofrer. Não, eu não nasci. Aliás, nem o inferno foi feito para o homem. Sim. O próprio Mateus 25, Jesus diz que o inferno foi feito para diabo e seus anjos. Ué, irmão, mas o homem vai, por que é? Não é a intenção de Deus. Eu digo isso com muita responsabilidade. Não é Deus que pega o homem aqui, tchau, vai pro inferno. Não. Deus só vai olhar para ele na trajetória do julgamento e vai dizer, o caminho que você está seguindo é esse, pode continuar. Foi o que você escolheu. Eu não tô te jogando lá. Eu te avisei. Mas é você que está indo. Então a mente das pessoas precisa ser necessária, não só trabalhar a mente das pessoas para que elas alcancem riquezas, mas para que elas apliquem de uma maneira exata. Entendam o que é isso. Porque as pessoas não conseguem entender que os milhões que Deus coloca na minha mão, eu não preciso de milhões para viver, cara. Meu Deus do céu. Será possível que nós não vamos... obreiros, pregadores, principalmente o meio gospel. A gente acaba entrando nisso. Principalmente o meio gospel, que as pessoas se tornam milionárias, cantores famosos, que são ricos, milionários no meio gospel, mas eles não conseguem ligar para uma igreja fazer um evento gratuito para granjear recursos para aquela congregação. Isso aí é uma doença. São filhos do diabo, cara. Filhos da avareza, a Bíblia chama. Eles estão encaixados em 2 Pedro capítulo 2. Eles fazem do povo negócio. Sim. Eles não estão vivendo do evangelho. Eles estão ficando enriquecendo às custas do evangelho.
E se ficasse rico com Deus usando pessoas para abençoá-los, né? Alguém chega e fala, Deus mandou te dar uma oferta de 1 milhão, glória a Deus, ele vai pegar esse 1 milhão, vai fazer virar mais dinheiro e vai guardar para ele. Porque o coração não está voltado em, eu posso usar uma bolsa de 20 mil reais, eu posso usar um sapato de 10 mil reais, mas será que eu estou doando pelo menos um tênis de 1.000 reais para alguém? Esse é o nosso problema hoje. Não é trabalhar a mente do cristão para que ele lute, para que ele fique rico, para que Deus prospere. Para que ele seja crente nesse ambiente. Para que ele seja crente nesse ambiente, de essa riqueza não é para ele, ela tem que espirrar em alguém, cara. Ela tem que espirrar em alguém. E aí não espirra. A Bíblia mesmo diz, né? Emprestarás a muitos. Isso. Mas tu mesmo não precisará tomar emprestado. Ou seja, a ideia é que você seja um servo e possa servir com aquilo que Deus te deu. A gente estava falando de chamado antes de iniciarmos a gravação e ter essa percepção da área que Deus quer te usar e que Deus te moldou para te atuar é fundamental. Por exemplo, a área que Deus me chamou, e eu falo isso com muita tranquilidade, convicção, que Deus me chamou para atuar foi dentro dessa área pastoral, mas focado nesse desenvolvimento, nessa melhoria, não apenas no aspecto espiritual da coisa, mas nessa mudança de paradigma, mudança de mente, mudança de mentalidade. Eu trabalho lá na igreja com jovens e com a igreja direto isso, mudança de mentalidade. Por isso que o capacete da salvação vai na cabeça. Isso. Eu falei com... Esses dias eu ministrei, eu acho que foi até na oração, fez uma reflexão rápida depois da oração, aí passou uns dias, uma irmã veio e me disse, eu mudei minha oração, pastor. Você mudou sua oração? Mudei. Hoje eu oro diferente, porque eu mostrei para ela, na Bíblia, lá em Isaías 53, que a salvação que Cristo operou na cruz foi completa. Sim. Foi completo. Não existe nada que Jesus precise fazer que já não tenha sido feito na cruz. E ela, a questão de enfermidades, eu falei, irmã, a cura, ela não existirá. Ela já existe. Sim. A nossa luta é só para manifestar, para trazer ao mundo, ao nosso ambiente físico, aquilo que já existe em Cristo, quando ele morreu. Sim. Então, Jesus Cristo, ele não vai curar você a partir do momento que você ora aí, ele vai fazer a cura. Não, ele já curou. Sim. É que nós temos forças de expressões. Isso. Que nos faz... o pregador, eu vejo, a gente tem algumas forças de expressões que não faz. Por exemplo, traga a cura, ela já existe. Senhor, manifesta a cura que o Senhor já conquistou. Já conquistou na cruz do Calvário. Porque lá em Isaías é muito claro, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pela sua pisaduras nós fomos. Não ficou um vestígio para ele. Não. Já tá tudo. Nós fomos lá no passado. Então, eu já fui curado. Sim. Então, se eu já fui curado, a minha dor é ilegal. Já tem cura para mim, então eu vou buscar a minha cura, sim, que já existe. Sabe, dentro disso que a gente está falando, a gente teve um caso lá na igreja, um rapaz, ele foi diagnosticado com lúpus. E tiraram lúpus. Eu acho, peraí, não, é lúpus, sim, é lúpus. Ele foi diagnosticado com pólipos, desculpa, com pólipos. O intestino dele, o intestino grosso, estava tomado por pólipos. Aí o que aconteceu? Ele foi diagnosticado, tiraram parte do intestino grosso, onde tinha pólipos. E isso mais de 2 anos atrás. Ele continuou o tratamento e tal, passou a usar aquelas bolsas e voltou lá, o restinho do intestino grosso que tinha ficado estava com pólipos. Aí, família desesperada, orando. Aí nós assumimos a igreja e passamos a entender o que estava acontecendo. E fomos orar. Olha, vamos fazer uma semana de oração na igreja sobre cura. Vamos. Eu comecei a ministrar sobre cura. Terminava palavra de cura, E eu falei para ela, irmã, a cura do Natan já existe. Jesus não vai fazer de novo. Ele já morreu e levou a enfermidade. Então ele já tem direito à cura
pela fé, Em nome de Jesus. pelo nome de Jesus, conquistado por Jesus. A doença está ilegal. E falei, é questão de mudança de mente, é isso mesmo, então vamos. Ele foi fazer um exame, o intestino fino, tomado por pólipos. Já não era mais o grosso, era o fino. E a única forma de tirar é tirando o intestino. Aí a família entrou em desespero. Os médicos chamaram a família, o menino disse, olha, não tem mais jeito. E, na verdade, isso é um caso raro para a medicina, a gente não sabe o que fazer. A gente vai estudar o caso dele, mas não tem o que a gente possa fazer. O menino saudável, com uma diferença. Pólipos no intestino, com a bolsinha aqui do lado. Aí ela veio para nós chorando. Pastor, e agora? E o médico desenganara todo. Eu digo, não, irmão, o médico desenganou, mas a cura já existe. Jesus já morreu, já levou, tá aqui, tá escrito aqui. Pela sua pisadura nós fomos sarados. Vamos arrochar, irmão. Vamos orar. Em vez de orar aqui, vamos fazer uma campanha na sua casa. Aí vamos, a gente faz célula lá. Célula sobre cura. Aí começamos. Aí a primeira vez que eu fui ministrar lá, aí eu falei sobre Marta e Maria e Lázaro. Eu nunca tinha entendido aquela parábola desse jeito. Parábola não, aquele fato desse jeito. Aí eu digo, peraí. Lázaro não orou nenhuma vez pela cura dele. Sim. Quem orou foi as irmãs. Sim. Quem buscou foi a família pelo cara. Foi a família que foi fechamento com Deus e com Jesus, e é isso, e vamos e tal. E comunicaram Jesus, e foi a família. E quem Jesus disse para que cresce não foi para Lázaro, foi para a família. Porque a fé de Maria e de Marta era uma fé de na ressurreição ele voltará à vida. Jesus disse, olha... Não era ruim, mas ele... Eu entendi que era ele. Isso. A tua fé é boa, mas ela é pequena. É. Eu vou te mostrar uma coisa mais excelente. Aí, no contato com Jesus, a fé dela explodiu. Lázaro ressuscitou. Eu digo, irmã, é a família. Vocês têm que melhorar a questão da fé. Vamos trabalhar. Aí, foram fazer exame, endoscopia. O médico fez a colonoscopia, né, para ver como é que estava o intestino. Não tinha um lúpus. Pólipos. Não tinha um pólipos. Intestino limpo. E aí? Aí eles ficaram, e agora? Não, eu acho que tinha sido uma alergia que sumiu a alergia. Aí eu digo... a potência do... Isso. Aí eu disse, irmã, como é que médicos reúnem a família, inclusive o doente, para comunicar de uma sentença de morte sem ter certeza? Isso não existe. Sim. Isso não existe. Na verdade, se eles sustentarem isso, cabe até um processo se eles quiserem. Entendeu? O problema emocional que causou. Aí só que, claro, que a gente sabe que é Deus. Sim. A gente sabe que é Deus. Aí a família entrou em êxtase. Daí o menino, depois de uma semana, depois de uma semana que a gente começou mais ou menos um mês, melhor dizendo, foi lá, a colonoscopia que era para confirmar ou para que o menino tinha que fazer sei lá o quê, porque não tinha o que fazer. Depois que ele fez essa colonoscopia, o médico, cadê os pólipos? Não tinha mais nenhum. O menino já tá aí normal, retirou a bolsa, vivendo normal, cara. E vai viver. Passou 2 anos pela bolsinha. Ou seja, milagre de Deus. Sim. Milagre. Nós temos expressões que às vezes até a gente comete. Talvez no aquecimento ali, no fervor da pregação, do culto, que é Espírito Santo, vem aqui. Peraí. Ele já tá. Por que ele não tá? Que história é essa? A Bíblia diz que ele mora em mim. É. Ele não tá sozinho. Se eu tô sozinho, eu tô em maus lençóis. Eu tô ruim, Então eu voltei pro Velho Testamento. Que ele vem, manifesta e vai embora. Entendeu? Não. Senhor, me dá uma revelação de algo diferente da sua palavra. Revelação vai vir. Vai vir iluminação. Iluminação. A revelação. O Espírito Santo não tem que vir, ele tem só que se manifestar. Ele já está. Nós cantamos. E com isso eu não faço crítica ao hino e digo parem de cantar. De forma nenhuma. Pode cantar. Só entenda que é mais profundo do que isso está sendo cantado. Sim. Tem 2 hinos que eu falo sobre isso. Por exemplo, eu falo que a gente canta assim, ó, se passares pelas águas, se passares pelo fogo, mas não está escrito se. Está escrito quando.
se talvez passe ou não. Quando eu certeza que... Entendeu? Então pode continuar cantando Se Passares, mas tenha noção do texto que é mais profundo que isso. Sim. Então nós cantamos, vem nos visitar hoje aqui. Se ele vir visitar, é porque ele não tá. Ele não tá. Nós temos que entender essas coisas com muita seriedade. Temos que entender o que nós estamos cantando. Sim. Temos que observar o que nós estamos falando. A cura, isso é perfeito, a cura ele já levou. É claro que ele vai escolher quem ele cura ou não. O próprio Jesus disse, quando foram questionar, né, Jesus mesmo falou assim, que tem quem é sensacionista, né, as pessoas que não acreditam nas curas ainda hoje, dizem, por que não tem, por que se tem cura, por que não cura todo mundo? Aí meu argumento é esse, mas Paulo curou todo mundo? Nem Jesus. Jesus disse, na época de Naamã, tinha muitos leprosos. Somente só ele foi curado. Das viúvas, somente uma foi atendida. Então quer dizer o quê? E ele escolhe quem ele cura. É uma determinação dele, não nossa. Então a Bíblia diz que tinha um rapaz, não é discípulo, mas um obreiro de Paulo, que ele andava enfermo. Imagina Paulo orando, sai. Cura, não cura. Paulo quis pregar num lugar, Deus não deixou. Sim. Paulo tinha um espinho, orou para tirar, não saiu. Paulo tinha um obreiro enfermo, com certeza eu digo isso, orou para que curar, não foi. Paulo recebeu uma revelação e não pode ser contado. Por que ele teve isso? Porque se Paulo não tem essas limitações, essas linhas dadas por Jesus, por Deus, pelo Espírito Santo, ele chega a se sentir um Deus. Porque pessoas trataram ele como um Deus, como ele foi picado. Júpiter e Mercúrio, né? Quando ele foi picado na ilha, e a cobra, o veneno fez efeito, eles começaram a pensar que ele era um Deus. Entendeu? Por que Pedro afundou andando sobre as águas? E a Bíblia diz que quando Jesus entra no barco, ele acalma o vento. Mas quando ele chega, ele não chega acalmando o vento. Ele chega falando com os discípulos. Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Mas Jesus acalma o vento. O problema não é, mas antes de acalmar o vento, eu tenho que acalmar o discípulo. Tem que ter discípulo calmo no meio da tempestade. Aí ele continua. Pedro anda. O texto diz. E Pedro, vendo o vento forte, teve medo e começou a afundar. Pô, se é o vento que fez Pedro teve medo, por que Jesus tirou o vento depois? Por que não tirou antes? Imagina Pedro indo andando e voltando andando. Ele ia se sentir semelhante àquele que andou e não afundou. Interessante. Ele ia se sentir semelhante a alguém que andou e não afundou. Quem que andou e não afundou? Só Jesus. Quem que não oscilou? Jesus. Então, ali, Jesus colocou duas coisas. Pedro no lugar dele. E Jesus no lugar dele. Porque Jesus disse para Pedro, tá vendo? Pedro, você é homem. Você vai ver coisa sobrenatural. Você vai andar sobre as águas. Mas você precisa dar uma afundada de vez em quando para você me gritar. Para você entender que você é ser humano. E outra, Pedro, aqui eu estou colocando eu no meu lugar. O vento forte colocou no meu lugar. E eu não tenho medo de tempestade. Eu não oscilo, Pedro. E eu ainda tenho força suficiente para te tirar quando você estiver oscilando. Então nós precisamos, é uma dependência de Deus. Nós precisamos entender esses pormenores, essas pequenas coisinhas que talvez faz um culto não ser racional. Sim. Vem aqui, o Espírito Santo dizendo, gente, você tomou banho, eu tava lá, infeliz. Aí a gente começa... Brilhantina no cabelo, eu tava lá, falando coisa feia. A gente começa cantando aquele corinho, né? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já tava. E depois, na hora da pregação, vem aqui. Eu digo, peraí, eu já tava bem. Você decide. Não, e é engraçado que a gente coloca Jesus no ambiente onde a gente não tá, no sentido de... Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Fazendo o quê? No sentido que eu tô falando, não de que ele... Pode ser cantado esse hino? Claro, porque ele está em todo lugar. Não é? Sim. Então eu estou aqui, ele está lá na minha casa. Eu estou indo para o culto, ele já está lá no culto. Onipresente, né? Isso, pronto, beleza. Mas às vezes a gente quer falar no sentido do Espírito Santo. Não, ele não está lá na igreja sem ninguém, esperando alguém chegar lá. Até porque até a igreja chegar, os irmãos, a igreja, ali é só um prédio. E quando a igreja foi arrebatada? É só um prédio. Você vai ver tremer chão e saindo a Assembleia de Deus, subindo os templos, subindo, todo mundo vai à glória. Não, cara. Entendeu? Esses pormenores místico, né? Tiram a nossa racionalidade do culto. Tiram. Por mais pouco que seja. Agora, existe a maldade e a ignorância. Sim. Né? E quando eu não sei, eu não entendo. Pra você ter ideia, quando eu me converti, eu jejuava tomando coca, chupando bala e comendo pão doce.
Porque na minha concepção, eu não tinha sido orientado, o jejum era arroz e feijão. E Deus, ele te abençoava Esse apesar. Muito. Eu sei porque eu sentia. Apesar. Sentia a paz, eu entregava, eu sentia a presença de Deus. Mas quando um dia meu pastor, eu tava jejuando do lado dele, bebi um copão de coca e um pãozão doce. Ele falou, ué, tá em consagração? Eu falei, oi? Isso aí. Consagração meia. Consagração meia boca. De coca e pão, passa uns 10 anos. Vou voar. Eu disse, não, mas não é arroz, feijão e mistura, pastor? Ele falou, não, filho. Jejum é 0. Aí o jejum é mesmo. Aí ele ficou chateado com o pastor. Por que você me tirou minha ignorância? Então, eu não sei. Beleza. Mas a maioria são obreiros, gente que sabe. E que a gente tem que cuidar. Por isso que a pregação mais expositiva, mais explicativa, mais orientada com a graça, deixar Deus fluir, mas pensar para falar, eu preciso melhorar isso. Pensar para falar me faz ter um culto racional. Eu digo assim, que Deus, ele tem operado no meio da igreja, apesar de nós. Tem. Apesar da gente. Alguém disse assim, nós cantamos, né, também, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Na verdade. Fiel à palavra. E não é fiel a mim, não. Não. Se eu não tô na palavra, ele não... Acabou. Por que tem gente que ele cumpre a palavra que ele disse, mesmo a pessoa sendo infiel? Porque ele está sendo fiel ao que ele fala. A palavra, eu já falei várias vezes na igreja, digo, olha, se o Senhor quer te abençoar, ele vai fazer 2 coisas com você. Ele vai, primeiro, usar alguém, usar as circunstâncias para te trazer para a palavra. Lógico. E ele vai te levar para a oração. Ele vai ele vai criar circunstância para que você entenda que você precisa ir para a oração e ir para a palavra. Sim. Ou do contrário, ele não tem compromisso contigo. Quem tem promessa não morre? Não. Desvia, mas você não morre. Porque ele tem compromisso com a palavra dele. Sim. A fidelidade de Deus é para com a palavra. O juiz Inico teve compromisso com a função dele. Eu sou obrigado a atender essa mulher, porque quem é o juiz da cidade? Sou eu. E ela é cidadã e tem... Pronto. Então, se ela está dentro do meu livro, Constituição da Cidade, eu tenho que atendê-la. Só que ele era iníquo, ficava protelando. Sim. A mesma coisa é Deus. Se ele está na minha palavra, então eu vou fazer. Sim, ele faz. Eu vou fazer. Eu tenho falado isso de maneira insistente na igreja sobre... Se der uma olhada, eu lembro que eu preguei 4 meses ou 5 sobre quem é Deus, por que Deus criou todas as coisas, por que ele enviou Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo, qual foi o propósito de Cristo, qual é o propósito da igreja. Eu trouxe tudo isso e vim... plano completo. E vim trazendo. A minha ideia sempre foi mostrar a eles que o compromisso de Deus é com o plano dele próprio. Sim. Um pregador aí na internet diz que o que Jesus fez na cruz apontou para você. Aí a Bíblia não diz isso, não. A Bíblia diz que o que Jesus fez na cruz apontou para o Pai. Era o plano de Jesus Deus. Não foi fiel à cruz por amor a mim, no sentido de, porque ele é fofinho, ele é lindo. Não. Ele diz assim, olha, eu vou fazer isso para que a palavra do meu Pai seja cumprida. Ninguém vai falar que o meu pai é mentiroso. Quando a gente fala assim... Fidelidade é a palavra. A palavra, quando a gente fala assim, Deus é imutável. Deus não muda. Peraí. Estamos falando de quê? Deus de fato não muda. Ele é íntegro. Deus é íntegro. Integridade é inviolabilidade. O caráter de Deus é inviolável. Por exemplo, a água aqui dentro está íntegra. Até pouco tempo estava íntegra, porque estava lacrado, sim, sem estar violado. Esse Deus é esse exemplo. Agora, peraí. Deus disse, vou destruir toda a Sodoma. Aí entrou Abraão e ele disse, então tira teu Ló e a família dele. Moisés, vou destruir todo mundo, vou fazer de ti uma nova nação. E a promessa a Abraão continua porque Moisés era descendente. Sim. E Moisés ora, não destruiu. Sim. Jesus disse, arrependo-me de ter feito homem sobre a terra.
Muito claro. Isaías, vai lá, fala pro rei Ezequiel, Ele vai morrer. Ezequias, vai morrer. Aí ele ora, Isaías nem entra. Profeta. Isso, Isaías Como é nem. que é? Eu acabei Como de ameaçar o homem de morte, moço? Aí, antes de atravessar o pátio, Deus diz: volta. Quando a gente lê isso tudo, a gente, peraí, Deus é íntegro, não muda ou ele muda? Tem uma explicação para isso num texto, mas continua. Isso. Aí eu fiquei, eu lendo sobre isso, peraí, Deus ele não muda propósito, mas ele muda planos. Muda planos. Bom, vamos para a gente já tá com bastante tempo a live, mas abre lá em Marcos 2:3. Bora dar uma olhada nesse ponto, que eu acho isso extraordinário e foi a base para o que a gente está fazendo hoje na 2:3. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. 4 homens. Continua até no ponto. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Só aquele ponto mesmo, só tem esse daí. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? O ponto que eu queria comentar contigo é o ponto do paralítico. Uhum. Ele estava indo até Jesus pela porta, como todo mundo estava indo. Sim. Padrão. Qual é o propósito? O propósito é ir até Jesus. Qual é o plano? Ser curado. Isso. Qual é o plano? Pela porta. Só que quando ele chegou, o plano não dava conta do propósito. Sim. Você não podia acessar Jesus pela porta. Então, em favor do propósito, vamos mudar o plano. Então, quando tu olha para Deus, Você quer coisa pior ainda ou não? Vai. O plano nem sempre está na mão de Deus. O plano é você que cria, obviamente, na direção. O propósito é na mão de Deus, que é só ele que cura. É a visão. Mas o plano veio de quem? Deles. Aí ele cura através do médico? O telhado. Sim. Essa é a ideia. É a ideia criativa. É o poder. Aí a gente entra dentro daquele ponto. Desenvolvimento pessoal, que isso parece um palavrão no meio evangélico. Sim. Mas isso vem do teu subconsciente, sim, vem da tua reflexão, vem de você meditar, aí de repente dá aquele start. Jeremias 18:5 em diante, Deus vai falar do propósito. Qual que é o propósito? Ele fala abençoar e amaldiçoar, fazer bem e fazer mal, praticar bom e praticar ruim. Esse é o propósito dele. Mas ele diz assim, se eu falar em fazer mal a uma nação que pratica o mal, se essa nação se arrepender do mal que ela pratica, está escrito é Deus, né, Jeremias? É Deus que diz essa palavra. Eu me arrependerei do mal que havia prometido fazer. Mas ele para por aí? Não. Ele diz, mas se eu falar de fazer um bem a uma nação que pratica o bem, se essa tal nação que eu falar se arrepender do mal, do bem que ela pratica e praticar o mal, o que é ruim diante dos meus olhos, eu me arrependerei do bem que eu iria fazer para ela. Ou seja, Deus está condicionando o resultado ao plano do ser humano. Sim. Não é que aqui entra uma área que a gente não pode, né, comentar muito, porque daí esbanje para alguma área de alguma área que nós vivemos entre arminianismo e calvinismo, né? E uma determinação do calvinismo é que tudo que acontece de Gênesis a Apocalipse é decreto de Deus. Então, Adão e Eva comeu o fruto, porque Deus falou que ia comer. O diabo se rebelou, porque Deus decretou. O homem atravessou a rua e estuprou uma criança, porque Deus decretou. Isso torna Deus um psicopata. Nasceu salvo, Deus decretou. Nasceu condenado, Deus decretou. Isso aí nossa. Mas enfim. Você torna Deus um maquiavélico ali. A ideia que eu quero dizer é o seguinte: Deus está condicionando aqui a responsabilidade ao homem. Em Ezequiel 18:30, Deus diz assim: eu vos julgarei segundo os vossos caminhos. Mas se tiver certo essa ideologia de tudo Deus decreta, eu tenho que olhar para Deus e falar assim: peraí, que caminho? Se é o Senhor que mandou eu. O Senhor que decretou. A culpa não é minha, não. Por que o Senhor está agindo com juízo? Porque eu já vi que você seria uma pessoa ruim, mas aí foge do decreto.
Porque se o Senhor me fez nascer condenado pelo futuro que o Senhor me viu, sendo ser um pecador, beleza. Mesmo assim, a responsabilidade é minha. Porque o Senhor foi lá no meu futuro, me viu vivendo uma vida de pecado e disse, você vai pro inferno. Beleza. O Senhor viu lá no futuro que eu não iria mudar de jeito nenhum. Agora, se o Senhor está olhando para mim dizendo, porque o Senhor decretou que o meu futuro é para o inferno, porque a ideia de alguns calvinistas, sempre que mas a ideia de alguns é que a uns, por exemplo, você pregou para 100 pessoas, 50 aceitou Jesus e é salvo e 50 não. Mas é decreto de Deus. Deus que escolheu 50-50. Só que qual a diferença eles acreditam? Qual que é a diferença que eles acreditam? É que os 50 que foram salvos, Deus manifestou sua misericórdia. Os 50 que foram condenados, Deus manifestou sua ira. Mas espera aí, Deus está manifestando a sua ira a um grupo de pessoas que ele escolheu que seria condenado por uma prática que ele decretou que elas fizessem. Deus decretou que você iria fumar. Nessa linha de pensamento. Sim. Deus decretou que você roubaria. Ele está te condenando por uma frase, por uma atitude que ele decretou. Não tem nexo. Mas qual que é a ideia que eu estou querendo dizer para você a respeito disso? O propósito está lá, salvação e condenação. Mas e o plano? O plano... Você vai escolher o quê? O que você vai planejar? Eis que põe diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. É um conselho. Leandro... É um conselho, não um decreto. É um conselho, não decreto. Quando dentro desse ecossistema todo, e a gente vai ter que fazer um outro momento só para falarmos disso, o plano original de Deus permanece o mesmo desde o começo. Deus não alterou ou melhor, o propósito original de Deus, a visão, o propósito original de Deus permanece o mesmo desde o começo. Sim. O plano Deus alterou. Sim. Por diversas vezes. Por diversas vezes. E na visão macro... Isso não demonstra que Deus perdeu o controle, gente. Não, na visão macro da coisa, na visão macro... O propósito está continuando. O propósito é o mesmo e o plano está em vigência. Sim. Por exemplo, Deus criou um homem perfeito, legal, perfeito. Qual era a ideia? Domine. Gênesis 26. Domine sobre tudo, né? O homem cai, perde o domínio. Sim. Que o está agora fica para o reino das trevas de forma sistema. Porque do Senhor é a terra e tudo que nela há. Sua plenitude. Isso. Tudo. O homem perde o domínio, porque o reino está no Espírito Santo, e o reino é o governo de Deus. Sim. E o reino não pode mais vir para o homem, porque o homem agora é pecado e o reino é santo. Sim. E Deus diz, não, o reino volta, porque a ideia era o homem com o reino dentro dele, dominando aquilo que Deus criara. Né? O salmista diz que é o homem para que te lembre dele, o filho do homem para que eu visite, fizesse um pouco menor do que ti mesmo, né? E colocaste sobre todas as obras de tuas mãos. Sim. Então, quando tu olha para isso, tu vê que tudo que hoje nós olhamos e desfrutamos e é a forma através do qual nós nos relacionamos com o espiritual, tudo isso foi mecanismo de um plano para cumprir o propósito. Por exemplo, oração, adoração, Bíblia, palavra de Deus escrita, tudo isso, línguas, dons, revelação, tudo isso são mecanismos que cumprem um propósito. Por exemplo, as pessoas por isso que tudo vai cessar. Deus fez o homem para adorá-lo. Segundo o propósito que nós entendemos de adoração, teoricamente não. Deus, quando fez Adão e Eva, ele não fez... Eu estou carente de adoração, me adore. Não, ele não disse isso. Que eles dominem, muito claro. Pronto. Ele fez o homem para tomar conta de sua obra. Tanto é que quando você peca, o que você perde? A responsabilidade, a função de cuidar da obra de Deus. Quando eu digo pecar no sentido de pecado de iniquidade, se você sofre um afastamento não só ministerial, mas como é que você vai pregar para alguém? Hoje, se ontem você está no adultério, essa pessoa não vai acreditar em você, você vai precisar ganhar um tempo, se recompor tudo de novo, para depois voltar a tomar conta das coisas de Deus. Quem vive na prática do pecado não cuida da obra do Senhor, não consegue. Não é quem faz, até porque
para que essa pessoa desenvolva essa função de cuidar da obra do Senhor, de dominar, porque essa é a ideia de Deus desde o começo, e esse domínio aqui não é um domínio segundo o pensamento de algum ditador, algum pensamento grego, não, segundo o pensamento bíblico. Esse dominar aqui é você governar. Quem que deu o nome dos bichos ou foi Deus? Foi Adão. E acertou, vaca tem cara de vaca, como o professor Cláudio Duarte. Cláudio tem cara de vaca, tem cara de vaca, paleta. Quando você diz de plano, o plano não era não foi para isso que Deus fez, para adorar no sentido de que Deus carecia da adoração. Só que depois do pecado, o plano é agora o homem precisa adorar, mas não é por mim, é por ele. Por ele. Porque, sabe como eu defino oração? Precisa adorar para sobreviver. Não, sabe por quê? A gente vai colocar uma vírgula aqui e vai continuar em um outro momento esse assunto. Mas sabe por que a gente adora? Ou por que a gente ora? Eu sempre me fiz essa pergunta. Por que a gente ora? Por que a gente adora? E eu creio que eu respondi essa pergunta para mim mesmo, pelo menos para mim ela é satisfatória. Adorar ou orar é uma chave que abre o mundo do ser adorado para o mundo de quem está adorando, ou do adorador. Se eu adoro a Deus, é como se fosse uma chave que é tridimensional, uma chave que sai do ambiente natural e que abre o ambiente que o ser adorado está. E esse ser adorado tem acesso ao meu mundo. Prazer em se relacionar com isso. Por isso que Satanás quer ser adorado, porque Satanás é espiritual. O grande segredo está em Gênesis 26. Gênesis 26 diz assim, e que Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e que eles tenham domínio. Sim. Ele não disse Deus que nós. Então quem é o eles? O homem. Ser de corpo, alma e espírito. E é eles, né? Adão e Eva. Isso, eles. Não, pois é. O homem. E a mulher. Ser humano. Corpo, alma e espírito. Tanto é que essa autoridade, pastor Kies, desculpa se eu estou te cortando, essa autoridade, entre aspas, ela continua até hoje. Continua. E quem dá legalidade para o ambiente estar espiritual do lado positivo ou negativo é eu. Mas esse que é o X da questão. Porque se tu der uma olhada, eles é o ser de corpo, alma e espírito. Se Deus tivesse dito nós, Deus teria se incluído. A responsabilidade seria de Deus. Isso, e Deus teria se incluído. Sim. Deus teria incluído Satanás, sim, os demônios e tudo. Deus teria incluído todo o ser, toda a atmosfera espiritual, porque Deus é espírito. Quando ele disse nós, ele restringiu o controle do mundo físico aos seres físicos. E os seres físicos conseguirão atrair o mundo espiritual que eles querem. Através da chave. Isso. Adoração. Isso. É por isso que Satanás chegou com Jesus e disse, se tu me adorares. Sim. Quem era Jesus? Físico. Sim. E Jesus disse, não. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele prestarás culto. Então, essa autonomia de você deixar ter acesso a você, o ambiente espiritual, é um cuidado de Deus para com você. Quando ele diz, me adore só a mim, não é Deus sendo egoísta, é Deus dizendo, eu sei quem você é, sei o que você precisa, sei o que está errado, deixa eu ter acesso para consertar tudo aí. E a tua essência é a adoração. Se você não adorar, não adianta, cara. Não... Você vai construir deuses, porque é impossível a gente viver sem dar uma olhada e ver alguma coisa acima. Sim, lá no Padovani ontem teve um estudo sobre identidade à luz do Evangelho. O rapaz falou sobre crise de identidade e ele falou que todo ser humano tem uma crise de identidade acerca de quem o criou. Então, por exemplo, se eu não encontrar relacionamento com quem me criou, eu sempre vou viver no vazio. E se você não encontra quem o criou, você vai estar sempre buscando algo ou alguma coisa para completá-lo. É isso que ele falou. É isso que ele falou. Igual, perfeito. É por isso que eu tenho um livro que eu li, foi Homens em Busca de Deus. É mais ou menos isso, fala sobre como as religiões nasceram. E como a religião nasceram foi justamente o homem buscando Deus. Então, nessa loucura de encontrar um ser superior, nasceu um monte de religiões. Idolatria e religiões. Leandro, mas muito bacana essa conversa. A gente vai colocar uma vírgula
Amém. A gente tinha reservado algum texto para comentar, a gente não chegou nem no meio do segundo. Mas foi bom. Ah, top demais. Mas faz o seguinte, deixa uma palavrinha aí pro pessoal aqui nessa câmera e a gente vai estar encerrando. A palavra que eu deixo, devido a tantos assuntos que nós falamos, é a respeito da nossa responsabilidade como igreja, como cristãos, em atrair o mundo espiritual divino de Deus para a terra, para esse ambiente. Nós temos muitos pensamentos acerca de como será no céu, né? Nós temos definições acerca do que está no livro de Apocalipse, mas eu não preciso esperar chegar no céu para viver o céu. Eu posso viver o céu dentro de mim hoje e fazer da minha casa, do meu ambiente de trabalho, um pedacinho do céu. Então, a palavra que eu deixo é que nós venhamos ter, como igreja, intimidade com Cristo, ao ponto de, da onde nós passarmos, a atmosfera espiritual que a gente vinha trazer é a atmosfera do céu e não do inferno. Amém? Maravilha. E eu quero agradecer a você que está acompanhando a gente aí. Se não é inscrito aqui no canal, aproveita, te inscreve, aciona o sininho para receber as notificações e deixa aí nos comentários sugestões de texto para que a gente possa estar batendo aquele papo e eu tenho certeza que somando para o seu crescimento. E só para encerrarmos, pense sobre isso. Quando você aceita Cristo, Ele, através da graça, te salva. Pela graça você está salvo. Mas o processo da santificação é para que o céu possa se manifestar no seu ambiente. Quando ele te alcança através da graça, pela fé ele te coloca no céu quando o arrebatamento acontecer. Mas o processo da santificação é para que você possa manifestar o céu aonde quer que você esteja. Deus te abençoe muito. Obrigado. Até a próxima.